Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto da segunda-feira, dia 4 de março, está em 1 Crônicas 1, 32 a 34. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zimrã, Joquizã, Medã, Midian, Ibisaque e Suá. Os filhos de Joquizã foram Seba e Dedá. Os filhos de Midian, Efá, Efer, Hanoque, Abidá e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão foi pai de Isaque. Os filhos de Isaque, Esaú e Israel. O começo do livro de 1 Crônicas, até aproximadamente o capítulo 9, ele vai narrar a genealogia do povo de Israel. Até que quando chegar o capítulo 10, ele já vai falar da morte de Saul. Ele não trabalha o reinado de Saul. Ele vai falar da morte de Saul, dos descendentes de Saul e logo a seguir no reinado de Davi. Mas o que eu quero pensar neste texto que eu leio é que Deus controla a história. Lá no Antigo Testamento, ou melhor, lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 20, a partir do capítulo 12, Deus chama Abraão para que ele inicie a formação de um novo povo. Só que essa formação deste novo povo, ele era em conjunto com Abraão e com Sara. Sara, como nós sabemos, era estéril, não tinha filhos. Quando ela recebe a notícia de que ela com 90 anos teria um filho. E aí ela faz toda aquela história porque ela não podia mais ter filhos, já que em Nova ela não pôde ter filho, muito menos agora, com 90 anos. E depois da morte de Sara, naturalmente depois que ela já tinha dado à luz a Isaque, Abraão então se casa com Quetura. Isso está lá no capítulo 25 de Gênesis. E agora, este casamento de Abraão, narrado lá, ele entra aqui na genealogia narrada pelo escritor das Crônicas. E os seus filhos que nasceram de Quetura e que são mencionados lá no livro de Gênesis, são repetidos aqui. Todos eles se tornaram criadores ou formadores de um povo diferente. Mas a história que Deus traça para nós não coloca essas pessoas, esses filhos de Abraão, porque eles eram filhos de Abraão com Quetura. Eles não eram filhos de Abraão com Sara. E a história da formação do povo de Deus, ela não passa apenas por Abraão. Ela passa por Abraão e por Sara. E aí, então, depois, a genealogia vai dizer que o filho de Abraão, historicamente, para a formação do povo, esse era Isaque. Então,
nós, seres humanos, com toda a nossa capacidade, com toda a nossa inteligência, nós podemos criar fatos novos na história, como Abraão criou fatos novos na história. Mas a história traçada por Deus, ela vai permanecer, porque é ela que vai valer para nós. Então a história traçada por Deus, que vale para nós, ela não parte apenas de Abraão. Ela parte de Abraão e parte de Sara com o nascimento de Isaac. E a partir daí, eles vão ter os seus descendentes até Judá. E de Judá formar, então, um povo específico. E desse povo específico, dos judeus, então, surgir Jesus, para que nós possamos entrar nessa história. Então, nós agora podemos fazer parte dessa história, porque Deus dirigiu a história através de Isaac, Jacó, os reis, até chegar a Jesus, para que ele nos conduza em relação à família de Deus, a história criada por Deus para nós. Faça parte dessa história aceitando a Jesus, porque aí você vai ter uma linha direta de Abraão para Jesus e de Jesus para você, para cada um de nós. Que esta segunda-feira possa ser abençoada em nome de Jesus. Amém.